Compartilhar seus medos, sentimentos com sua parceira vai fazer ela te deixar? Existe um certo consenso popular de que quando você mostra fraqueza, quando você demonstra vulnerabilidade, quando você demonstra medo, quando você chora frente à sua parceira, ela pode te deixar, ela pode te ver como alguém, entre aspas, fraco. E sim, como psicólogo, eu já ouvi de alguns homens isso, que quando demonstrou algum tipo de vulnerabilidade ele foi deixado, ou a mulher passou a tratar ele de forma diferente. Ao mesmo tempo eu já ouvi mulheres reclamarem que seus parceiros não são abertos emocionalmente o suficiente. Então elas não sentem que conhecem ele bem, que não sabem o que estão pensando, porque justamente eles não revelam muito. Mas o ponto é, onde a verdade está aí? Eu sou psicólogo e nesse vídeo eu vou trazer a minha experiência como psicólogo e também dados da ciência. O que a ciência de fato vai falar sobre isso? Uma coisa que eu aprendi na vida é que alguns ditados populares podem ter alguma coisa de verdade. Alguma coisa vai ter de verdade. O problema é que muitas pessoas levam às vezes alguns ditados como se fossem regras universais onde a pessoa aplica em qualquer coisa. E é natural, nós seres humanos queremos certezas para lidar melhor com o mundo. Uma ilusão de certeza, qualquer tipo de certeza que faça a gente não ter que pensar muito, não ter que lidar muito com alguma coisa, não ter que gastar muito tempo, gastar muita energia tentando resolver determinada coisa, é quase sempre bem-vindo para o nosso cérebro que quer economizar energia. Então nas redes sociais vai ter comentários de pessoas dizendo: ah, você deve se expressar, ah, você não deve se expressar, nunca. Tudo isso baseado em experiência pessoal, o que é válido. Mas esse é o problema das redes sociais. Ela às vezes costuma mostrar algo maior do que realmente é. Por exemplo, se alguém teve uma experiência de que falou, foi vulnerável e a pessoa deixou ela, por que essa experiência valeria pra todo mundo? Baseado em que exatamente? Somos pessoas distintas. Se fosse todo mundo igual, seria fácil. Todos os relacionamentos iniciariam e terminariam da mesma maneira. Todo mundo talvez teria a mesma quantidade de filhos, as mesmas carreiras, os mesmos pensamentos. Mas as coisas não são tão simples assim como é mostrado nas redes sociais. Tá, mas o que os estudos realmente dizem? Primeiramente, em que momentos você pode ser vulnerável com a pessoa do seu lado, principalmente homens? Porque temos, obviamente, uma questão cultural de que o homem não pode demonstrar sentimento, não pode demonstrar muita vulnerabilidade. Isso acaba meio que pressionando a todos os homens a não revelar muito sobre si mesmo, porque teme ser visto como fraco, vulnerável, e vocês vão perceber que isso tem um pouco de verdade. Um estudo clássico analisou exatamente essa dinâmica. Os pesquisadores acompanharam casais ao longo do tempo para entender como o compartilhamento de pensamentos, sentimentos e experiências, ou seja, basicamente vulnerabilidade, e o quanto isso se relacionava com a qualidade do relacionamento. E o resultado mais claro desse estudo foi que vulnerabilidade está associado a relações melhores. Então, quando as pessoas se abrem mais dentro de uma relação, maiores tendem a ser o nível de satisfação, amor e compromisso. Ou seja, a troca emocional ao longo do tempo tende a favorecer que o relacionamento se desenvolva de forma melhor. Então, esse é o ponto. Se você estiver em uma relação onde você pode expressar suas emoções, a chance de você se sentir bem no relacionamento é alta, tanto para homens quanto para mulheres. E o estudo mostrou um ponto interessante. Ele mostrou que os homens e mulheres costumam se abrir em níveis bastante semelhantes. Isso contraria aquela percepção comum de que as mulheres são mais vulneráveis do que os homens, que se expõem mais emocionalmente do que os homens. Então, na prática, os dados sugerem que os homens, sim, se expõem dentro da relação, só que isso nem sempre é reconhecido fora dela. E aí os homens tendem a expressar vulnerabilidade de maneira mais indireta, muitas vezes através de atitudes, comportamentos e falas mais contidas. Já as mulheres costumam fazer isso de forma mais explícita, verbal e bastante detalhada. Essa diferença de estilo pode criar a impressão de que um se expõe mais do que o outro, quando na verdade ambos estão se expondo, mas de maneiras distintas. Outro estudo analisou não a sensação de quando alguém se abre, mas sim quando a pessoa suprime sentimentos e quanto isso afeta alguém em um relacionamento. E o estudo mostrou que as pessoas se sentem pior psicologicamente quando não expressam seus sentimentos. Outro estudo mostrou que as emoções das mulheres podem ser mais importantes para uma relação. Bem curioso isso, e até se liga com o fato de que as mulheres pedem mais divórcio, ou seja, terminam mais relacionamentos do que os homens. Isso eu vou trazer no próximo vídeo, inclusive. No estudo, foi mostrado que a qualidade da relação no dia a dia foi mais influenciada pelas emoções das mulheres. Ou seja, quando a mulher se sente bem, a relação tende a estar melhor. E aí os pesquisadores teorizaram que isso acontece porque as mulheres tendem a se envolver mais emocionalmente nos relacionamentos. Tá. Então esse é o ponto. Para muitos casais, ser vulnerável um com o outro é positivo. A relação costuma ser melhor, mais satisfatória, mais longeva, só que de maneiras distintas. Tá, mas tem um ponto. Também é mostrado em alguns estudos que ser vulnerável em alguns momentos não funciona e pode sim ser o motivo do fim do relacionamento. Um estudo mostrou que os efeitos positivos da vulnerabilidade, como mais amor, satisfação e compromisso, aparecem principalmente quando existe
troca mútua de abertura emocional. E é exatamente aqui que entra o ponto mais delicado, que eu já vi várias vezes na terapia. Se você está em uma relação onde o outro não se expõe muito, ou seja, onde a pessoa não é tão vulnerável assim, e você tenta ser vulnerável com essa pessoa, vai criar uma assimetria, e em vez de aproximar, isso pode trazer a sensação de estar se mostrando demais, enquanto o outro permanece distante. E nesse caso, né, a relação não é um elo, né, ela vira uma exposição unilateral, e aí o que você vai ter, geralmente, é o retraimento da outra pessoa. Então, basicamente, não adianta você cobrar vulnerabilidade do parceiro se você não oferece um espaço para que essa vulnerabilidade seja acolhida. Então, sim, o seu medo de ser vulnerável com alguém, de expor seus medos, suas frustrações, seus sentimentos, tem sim base científica. Para algumas pessoas, se você de fato se expor, principalmente pessoas que não costumam fazer isso também, há grande chance de você sobrecarregar a outra pessoa e ela passar a te ver de uma maneira diferente. É só você lembrar do filme 500 Dias com Ela, que eu citei aqui no canal. A Summer, né, ela demorou muito tempo para demonstrar algo sobre si mesma pro Tom. Ela sempre foi mais relutante com relação a ele. Então, quando o Tom se expressava, meio que não funcionava, causava o efeito contrário. Tanto quando ele mostrava que estava querendo algo mais com ela, ela se retraía. Basicamente, a exposição dele causava um desconforto na Summer. Eu gosto de dizer que a gente tem que lembrar que quase tudo é contexto. Imagina o seguinte cenário: você pode estar numa relação extremamente equilibrada, onde você revela sobre si mesma, a outra pessoa revela sobre si mesma também, e a relação se desenrola bem, mas aí chega um dia que um dos dois se cansa da relação por algum motivo e acaba terminando. E, por exemplo, no dia que a pessoa termina, essa mesma pessoa que antes acolhia seus sentimentos, acolhia sua exposição, naquele momento não vai querer que você se exponha. Se você falar as mesmas coisas achando que aquele término é um relacionamento, a outra pessoa vai sentir uma grande pressão. Ela vai se sentir mal por receber aquelas palavras, porque ela sente que não pode retribuir o que você está querendo. Ela não pode acolher essa sua vulnerabilidade naquele momento. Ela já decidiu que não quer mais aquela relação, então ser carinhoso, se abrir e falar o tanto que aquela pessoa é importante pra você, não vai funcionar. Então percebe como o contexto importa bastante? Então, se você está em uma relação onde o outro não se expõe muito, não compartilha muito sobre si mesmo, é sinal que ali não existe terreno fértil para essa exposição. E aí, de fato, se você se expor, pode dar ruim. Então, qual é a lição, tanto da terapia quanto da ciência? Mais importante do que você diz, se você é vulnerável ou não, é como a outra pessoa percebe isso. Muitas pessoas podem até dizer que querem que seu parceiro se abra, que exponha seus medos, só que não conseguem lidar com isso quando eles acabam revelando. Então, para você que viu esse vídeo, não adianta dizer que todos os homens não se expressam emocionalmente, ou todas as mulheres não gostam que os homens se expressem. O ponto é, depende. Se expressar pode tornar seu relacionamento muito melhor, ao mesmo tempo que pode sim causar o fim do relacionamento, ou a queda na satisfação de um dos lados, onde um parceiro não vê a vulnerabilidade do outro de forma positiva. Eu gosto de seguir a premissa de tentar me expressar nas relações, claro, de maneira proporcional, percebendo se a outra pessoa está fazendo o mesmo ou não, e aí se a pessoa te deixar por esse motivo, aquilo já é uma resposta. Ou seja, basicamente é uma situação ganha-ganha. Você vai descobrir se a pessoa gosta de você ou se está disposta a acolher essa vulnerabilidade ou não. Porque um ponto importante que eu aprendi não só com os estudos e com a ciência, mas com a experiência com pacientes, é que se compartilhar sentimentos está destruindo o seu relacionamento, é bem provável que você esteja no relacionamento errado.